Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 18, que diz assim: Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Eu vou ler novamente. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Amém? Quando nós aqui abrimos o livro de Neemias, nós vamos identificar que na abertura, aqui no capítulo 1, Neemias está servindo ali nas fortalezas de Suzã. Neemias é copeiro do rei. E o copeiro é diferente de garçom. O copeiro é aquele que tem que experimentar tudo aquilo que o rei vai servir. Em um tempo onde os reis sofriam muitos atentados de envenenamento, às vezes até mesmo pelos seus próprios familiares, então o copeiro era alguém de um cargo de confiança, que ele tinha que experimentar todo o alimento e toda a bebida que o rei iria consumir. Interessante é que Neemias está ali, em seu momento confortável, fazendo a sua tarefa, e de repente ele é surpreendido pelo seu irmão Anani, que traz uma notícia não muito favorável, não muito boa de Jerusalém. E a notícia que ele traz é: os muros de Jerusalém estão caídos e as portas estão queimadas. Há uma devastação em Jerusalém. É um período em que os ricos estão oprimindo os pobres. E a gente sabe que uma cidade sem muro e sem porta é uma cidade que não apresenta segurança. É uma cidade que não apresenta resistência. Cada um entra na hora que quer, o adversário tem acesso livre. Então Neemias ele fica muito entristecido ao saber que o povo de Jerusalém está vivendo essa realidade. E aí Neemias ele diz assim: e eu chorei, e eu lamentei, e eu me assentei, mas eu orei e eu jejuei. Quando Neemias ele diz que ele chorou, lamentou, se assentou, mas orou e jejuou, Neemias está revelando para a gente a dinâmica de alguém que sofre, mas não aceita ficar prostrado. Porque ele está dizendo: eu posso chorar, eu posso lamentar, eu posso me assentar às vezes, mas eu devo orar e jejuar sempre. Neemias está revelando para a gente aqui que há momentos que nós vamos sentir dores, há momentos que nós vamos sofrer, há momentos que vamos chorar, há momentos que vamos lamentar, há momentos também que vamos nos assentar. Mas ele está dizendo: nós não vamos permitir com que o choro e o lamento e o assentamento seja uma realidade constante na nossa vida. Nós vamos nos levantar e nós vamos orar e vamos jejuar. Porque Neemias está dizendo: a alma sentiu, mas o meu espírito não pode deixar de ser fortalecido pela oração e pelo jejum. E mais adiante nós vamos identificar que Neemias ele vai ter condições de executar uma tarefa de reconstruir os muros e portas de Jerusalém, porque ele fortaleceu o espírito. Neemias está dizendo: a alma pode estar abatida, mas o espírito tem que estar fortalecido, porque quando o espírito está fortalecido, a tua alma fica subjugada a ele, e aí você não se move por aquilo que tu sente, tu se move por aquilo que o Espírito de Deus te orienta. Nós não fomos chamados para ser pessoas almáticas, aonde nós vivemos com base naquilo que sentimos. Se estamos bem, vamos produzir, mas se não estamos bem, vamos deixar de produzir. Não, o que o Senhor está dizendo nessa manhã para a gente aqui é: fortaleça o teu espírito, que tu terá condições de ter uma produtividade contínua nos dias nos dias bons e nos dias maus. Deus está nos convidando hoje a orarmos mais e a jejuarmos mais um pouco. Aleluia. Neemias, ele tem essa dinâmica de orar e jejuar. Ele passa ali em oração por 4 meses, buscando uma direção de Deus. E nessa direção de Deus nós vamos identificar que Neemias, ele de forma voluntária,
vai sentir vontade de ir para Jerusalém para reconstruir os muros e portas. Lembra que eu iniciei dizendo que Neemias era copeiro? Neemias agora quer executar uma tarefa totalmente diferente da função dele. Neemias nunca havia feito muro. Neemias nunca havia entrado em uma construção civil. Neemias nunca tinha restaurado portas. Mas ele entendeu, se um desafio chegou nas minhas mãos, eu percebo que Deus quer desenvolver uma habilidade nova em mim. Neemias, ele está dizendo, o problema aqui não foi eu que criei, mas já que Deus permitiu eu receber essa notícia, Ele espera de mim uma reação, Ele espera de mim uma atitude, e Neemias está demonstrando para mim e para você, que há problemas que outros vão causar, mas Deus quer nos levantar para consertar algo que alguém fez. Tem gente que cria o problema, mas tem gente que resolve o problema, e o Senhor está dizendo aqui para mim, para você aqui hoje, ei, eu coloco você em determinados cenários, em determinados ambientes, que não é para você apontar quem fez errado, mas é para você se apresentar e fazer certo. Não é para você apontar quem criou o problema, mas é para você de alguma forma resolver o problema que alguém criou. Não foi Neemias que jogou muro no chão, não foi Neemias que queimou portas, mas ele entendeu, eu sou uma pessoa que Deus está me levantando para eu resolver o problema que o outro causou. Já parou para pensar que às vezes tudo te procuram, tudo ligam para você, não é porque querem só descarregar algo em cima de você, um problema, uma problemática. Já parou para pensar que é o céu dizendo, eu permito que essas pessoas te procurem porque eu sei que você vai resolver. Eu já te dei uma capacidade para isso. Eu já te dei uma habilidade para isso. Desafios não é para você fugir deles. Desafios é para você enfrentar. E todas as vezes que você apresenta a sua disposição, Deus envia a capacitação que você precisa. Neemias nunca havia reconstruído muro e porta. Só que ele entendeu, já que o desafio chegou na minha mão, eu não vou fugir. Eu não vou correr dele. Já que o desafio chegou nas minhas mãos, eu vou enfrentar esse desafio e vou resolver o problema. Então ele apresenta-se disposto, ele apresenta a sua disposição para Deus, e Deus envia a capacitação que ele precisa. Jennifer, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que quando você apresentar a tua vontade de resolver, a tua disposição, Deus vai colocar as ferramentas certas na sua mão, Deus vai te dar a capacitação que você precisa, porque às vezes a gente fica esperando a capacitação chegar, para depois a gente se levantar, para depois a gente apresentar uma disposição. Mas e se Deus hoje está exigindo de você primeiro a sua disposição, para depois dar a capacitação que você precisa, para você ter a habilidade que você necessita? Então se apresenta disposto para Deus aqui hoje. Nosso irmão falou aqui a respeito do evangelismo. Jennifer, eu nunca evangelizei. E se você não se apresentar disposto, tu nunca vai evangelizar. Se você ficar dizendo assim, eu não posso porque eu nunca fiz, eu não sei porque eu nunca fiz, você vai ficar só no nunca. Mas quando você apresenta a sua disposição a Deus, Senhor, eu quero, me habilita. Senhor, eu quero, me dá capacidade. Senhor, eu quero, me instrui. Senhor, eu quero, me dá direção. Deus vai colocar gente do teu lado que vai te auxiliar. Deus vai colocar gente do teu lado que vai te ensinar. Deus vai te dar direção. Deus vai colocar palavras na sua boca. O que eu quero dizer para você aqui hoje é, saia dessa inferioridade e começa a se apresentar disposto a Deus, que você vai ver que Deus vai fazer grandes coisas em você e através de você. Você pode falar isso para alguém que está perto de você? Se apresente com disposição a Deus. Se apresente com disposição ao Senhor. Se apresente a Ele. Ei, o Senhor está chamando gente de verdade. O Senhor está chamando gente que tenha coragem. O Senhor está chamando gente que tenha disposição. Porque a habilidade é Ele quem dá. Se você ficar só preocupado com aquilo que você não sabe fazer, e você não potencializar aquilo que Deus pode fazer,
fazer, tu nunca vai sair do lugar. Você não tem que potencializar a tua visão, aquilo que você não pode, naquilo que você nunca fez, naquilo que você não é capaz. Você tem que enxergar aquilo que Deus pode, aquilo que Deus capacita, aquilo que Ele pode realizar em você e através de você. Redireciona a sua visão hoje, aleluia. Neemias, ele quer ir para Jerusalém para reconstruir os muros e as portas. Só que Neemias, ele precisa de uma autorização para sair da onde ele está. Neemias, ele aqui é servo do rei. E aí o capítulo 2 revela para a gente Neemias entrando na presença do rei para servir vinho. O vinho na Bíblia simboliza também alegria. Ele está indo servir o vinho para o rei, mas o semblante de Neemias não está um semblante de quem está alegre. Tanto que o rei identifica de imediato: Neemias, tu não está bem. Teu semblante aí está entristecido. Isso revela para a gente que Neemias não está vivendo o seu melhor momento. Mas ele não paralisou as atividades que ele tinha por causa das suas emoções. E isso é consequência da oração e do jejum que ele fez. Por quê? Porque, como eu disse, ele fortaleceu o espírito. E Neemias, ele ensina para a gente que nem sempre vamos fazer o que fomos chamados para fazer com um sorriso no rosto. Tem dia que a gente vai triste, mas vai. Tem dia que a gente está chorando, mas vai. Por quê? Porque Deus nos ensina a administrar nossas emoções para a gente continuar honrando as nossas responsabilidades. Deus nos ensina a organizar o que sentimos para poder cumprir o ofício que nos foi confiado. Você nem sempre vai trabalhar com um sorriso no rosto. Você nem sempre trabalhou com um sorriso no rosto. Você é aposentado, mas nem sempre você prestou serviço naquela empresa com um sorriso no rosto. Tem dia que tu ia triste, tem dia que tu ia sem vontade de ir. E por que as coisas de Deus a gente quer condicionar as nossas emoções? E por que as coisas de Deus a gente quer condicionar aos nossos sentimentos? O Senhor está dizendo para mim e para você aqui hoje: ei, fortalece o teu espírito, que tu terá força para cumprir a tua responsabilidade no dia mal. Fortalece o teu espírito, que você será capaz de honrar o ofício que Ele lhe confiou e as responsabilidades que Ele te entregou. Jennifer, tu está comparando a obra de Deus a uma empresa? Não, até porque o Deus e o rei que você serve não é o teu chefe, não é o teu patrão, que só exige de você o teu resultado. Olha o que o rei vai dizer para Neemias: Neemias, o que tu queres? Parafraseando, o que eu posso fazer para você voltar a sorrir? O rei está preocupado e está interessado nos sentimentos dele. Esse é o Jesus que você serve. Ele não quer só o ofício, ele não quer só o resultado, ele se importa com o que tu sente, ele se importa com as tuas emoções, ele se importa com você. Aleluia. Ele se importa. O que você não pode é ser refém da dor. Eu me lembro que em 2018, quando eu fui diagnosticada com um tumor no pâncreas, e eu fiquei muito abalada emocionalmente. Eu cheguei na minha igreja, lá onde eu congrego, onde eu sirvo, e eu estava tão entristecida que eu fiquei quieta, e eu falei: eu não quero adorar. O Espírito Santo de Deus falou comigo na hora: não deixa a tua dor comprometer a adoração. Eu falei: Deus, me ajude, porque eu não estou bem. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, e eu fui adorando. Eu fui adorando, e quando terminou o culto, eu já não estava mais com o mesmo semblante, com os mesmos sentimentos de quando o culto iniciou. Porque enquanto eu fui adorando, eu senti o alívio do Espírito Santo. Enquanto eu fui adorando, eu senti a paz me revigorando. Enquanto eu fui adorando, eu senti o Espírito de Deus me envolvendo. E aí, no intervalo de 15 dias entre um exame e outro, Deus operou um milagre. Deus, Ele fez da mesma forma que apareceu, desaparecer. Jennifer, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que a sua determinação vai gerar o milagre que você precisa. Entrega a tua adoração ao Senhor. Já que você rompeu para chegar aqui essa manhã, ofereça o melhor a Ele. Oferta o teu amor a Ele. Oferta a tua adoração a Ele. Porque enquanto você adora, Deus muda diagnóstico. Enquanto você adora, Deus traz paz para a tua alma. Enquanto você adora, Ele traz alívio.
alívio. Enquanto você adora, Ele muda a tua mentalidade. Enquanto você vai adorando, Deus vai ministrando em você. Enquanto você vai adorando, Ele vai trazendo à tua memória aquilo que pode gerar esperança, aquilo que vai te gerar alegria. Então adore ao Senhor nessa noite, nessa manhã. Não seja refém da sua dor. Não. Neemias ensina pra gente que a dor não pode nos controlar. A angústia não pode ter domínio sobre nossas vidas. É isso que Neemias está nos ensinando aqui. E aí ele está ali servindo e o rei pergunta para ele: o que tu queres? E aí ele vai dizer o que ele quer, porque ele já sabe responder o que quer. Se Deus chegar para você hoje e pergunta: o que tu quer? Tu já sabe a resposta que vai dar? Porque Neemias já estava pronto para dar uma resposta. E às vezes nós ficamos mais tempo no processo porque nós não sabemos dar a resposta certa quando o Senhor nos pergunta. Porque hoje nós queremos algo e amanhã a gente já não quer mais o que queremos hoje. E o Senhor está perguntando: o que tu queres? O que de fato você quer hoje? Qual é a tua prioridade? Porque Neemias, ele poderia ter ficado de uma maneira confortável lá, servindo sem se preocupar. Até porque aqui dentro do contexto, Neemias nunca tinha ido em Jerusalém. Mas é o povo dele. E o que ele quer fazer não vai trazer benefício para ele, mas para os outros. E aí você já começa a enxergar que Neemias é alguém que pensa no próximo. Neemias é alguém que está interessado em promover o bem-estar para o outro. E ontem eu estava meditando com Deus e o Senhor falava comigo a respeito da sabedoria que Ele entregou a Salomão. A sabedoria que Ele entregou a Salomão não era para benefício próprio. Porque Salomão, quando ele vai pedir sabedoria, ele pede sabedoria para quê? Para governar o povo de Deus. Ele não queria errar com um povo que era do Senhor, um povo que não é dele, um povo que é do Senhor. Se hoje Deus te pergunta: o que tu queres? É algo que vai beneficiar só a você ou você vai pensar no outro? Porque reino de Deus é isso, é você sempre estar disposto a auxiliar aqueles que te cercam. Ou será que hoje, se Deus me perguntar: o que tu queres, Jennifer? Eu vou apresentar para Ele um pedido egoísta que vai só me beneficiar? Não. O que você tem que apresentar para Deus não tem que ficar limitado em você. Pode até começar em você, mas não vai terminar em você. Vai desaguar nas pessoas que te cercam. Você pode olhar para alguém que está perto de você e falar: o que Deus quer depositar em você, fala. O que Deus quer depositar em você não vai ficar limitado em você. Vai desaguar na tua família, vai alcançar teus filhos, vai alcançar teus netos, vai alcançar tua vizinhança, vai alcançar o lugar aonde você trabalha, vai alcançar as pessoas à tua volta. Deus, Ele não quer que você seja uma represa aonde você fique guardando e retendo tudo aquilo que Ele te entrega. Deus quer que você seja um rio, que você flua, que você venha desaguar em outras vidas. Você não é represa, você é canal. Distribua, distribua o que Deus tem te entregado, que Ele tem entregue a você. Aleluia. Neemias já tem a resposta. Ele quer ir para Jerusalém. O rei dá autorização para ele. E ele pede cartas. Que cartas são essas? São cartas para dar passagem. Neemias vai passar por algumas províncias até chegar em Jerusalém. Mas ele não pode ser de maneira inesperada, de forma inesperada, ser paralisado, bloqueado, limitado. Então, essas cartas vai dar autorização para ele chegar no lugar que ele quer chegar. E o rei vai dar cartas para ele. Mas o interessante é o que o rei não só dá cartas, porque no versículo 9 do capítulo 2, o texto diz que o rei dá cartas e dá chefe de exércitos. Ele pediu cartas, mas o rei não dá só cartas, dá chefe de exército. Para quê? Para fazer uma segurança
Tem salteadores, tem saqueadores, tem ladrões. Tem pessoas que podem fazer armadilhas e projetar o mal no meio do trajeto. E o rei está dizendo: eu sei do que você precisa. Você não precisa só de cartas. Você precisa também de chefe de exército, de cavaleiros ao seu redor. Jennifer, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que quando nós damos uma resposta certa ao nosso Pai, ao nosso Rei, Ele nos dá acréscimo em cima daquilo que Ele tem para nos entregar. Você está pedindo carta, mas Deus está dizendo: não é só carta que eu vou te entregar chefe de exército. Jennifer, não entendi. Você está pedindo passagem, mas o Senhor está dizendo: eu estou enviando também proteção. Hoje Deus tem acréscimo para a tua vida. Eu não sei qual é a causa que tu apresentou aqui a Ele. O que eu sei é que tem acréscimo. Oh, esse Jesus que nos surpreende, esse Jesus que faz infinitamente mais de tudo que tu já sonhou, pensou, projetou, imaginou, orou. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tem acréscimo para a tua vida, tem acréscimo para os teus pedidos, tem acréscimo para a tua história, tem acréscimo para a tua casa, tem acréscimo para a tua família, tem acréscimo de Deus, aleluia. Acréscimo. Quando ele dá essas cartas para Neemias, ele está dizendo: Neemias, preste atenção. Preste atenção. A partir de agora, ninguém vai poder te impedir de chegar no objetivo. Por quê? Porque você tem autorização. A melhor coisa que tem é estarmos autorizados por Deus. Será que o rei não tinha gente mais capacitada na área da construção do que Neemias? Claro que tinha. Ele poderia ter enviado seus melhores ali. Mas ali era um propósito de Deus na vida de Neemias. Porque a questão aqui não era o quanto de habilidade, mas é o quanto de autorização se tem. E eu me lembro de quando eu tirei carteira de motorista. Eu andava muito devagar, andava 10, 20 por hora. Muito devagar. Aí o pessoal no trânsito só não me chamava de bonita. Pensa, eu bem devagar. Foi na época que eu comecei a namorar Eduardo. Morava lá em Vitória ainda, Eduardo foi lá em Vitória. Aí eu fui buscá-lo no aeroporto, mas eu vi tão devagar que ele falava assim: nossa, você dirige assim mesmo? Só que ele estava me zoando e ele não sabia dirigir, porque eu que ensinei ele a dirigir, pensa. Estava chovendo, né? Eu com medo, enfim. E eu trabalhava numa empresa que eu tinha um amigo que ele pensa que ele zombava muito de mim. Ele falava: Jennifer, tu é muito meia roda, tu é muito medrosa. E ele dirigia muito bem. Aí, quando ele tinha alguma coisa para fazer longe, assim, distante, ele falava: Jennifer, vamos comigo? Porque minha carteira está vencida. Aí eu falava com ele: Bruno, tá vendo? Você me zoa, mas quando você precisa ir para longe, você me chama. Você sabe dirigir tão bem, mas você não tem autorização para estar dirigindo. Eu dirijo devagar, mas se a blitz me parar, eu tenho autorização para estar dirigindo. E aí, quando eu estava aqui meditando nesse texto, o Espírito Santo trouxe isso à minha memória, dizendo que tem gente que tem muita habilidade, mas não tem mais autorização para fazer. Por quê? Porque já se corrompeu. Por quê? Porque já desviou da visão, já desviou a sua vida moral, espiritual, enfim. Tem tanta habilidade, mas não tem autorização. Mas em compensação, nós vamos ver Neemias que não tem habilidade nenhuma em construir muro e porta, mas está autorizado aí. E o que o Senhor está dizendo aqui hoje é: autorização te basta. Porque tem gente que tem habilidade, mas está sendo bloqueado. Em compensação, quem tem autorização, quem Deus já deu acesso, já deu passagem, ninguém pode bloquear. Você pode carinhosamente aí olhar para essa pessoa aí e dizer: não é o quanto você sabe fazer, mas é o quanto o rei te autorizou a executar.
Ei, não é o quanto você sabe, mas é o quanto de autorização você tem. Porque a autorização espiritual, ei, vem com a gente entregando o nosso sacrifício ao Senhor. É com renúncia, é com santidade. Não adianta eu ser tão habilidosa, não adianta eu ter tanta habilidade, mas eu não tenho uma vida de entrega, não tenho uma vida de santidade, eu tenho uma vida corrompida, eu tenho uma vida em duplicidade. Isso não me dá autorização. O meu talento não me dá autorização, mas o meu caráter e a minha vida com Cristo vai me dar aquilo que eu preciso. A passagem liberada. E Deus hoje está aqui entregando carta, está entregando autorização. Vai, faça, porque Deus é contigo. Remanagai. Vai, se lança, se entrega, deixa Jesus te usar. Ai, Jennifer, mas eu não sei falar bonito igual o pastor, eu não sei falar tão bem igual a pastora. Ninguém começa falando bem, isso é prática. Se você não der um start, tu nunca vai se aperfeiçoar. O aperfeiçoamento vem na prática. Ai, Jennifer, mas eu tenho vergonha. Em nome de Jesus, essa fé tímida vai sair da tua vida hoje. Em nome de Jesus, essa vergonha vai sair da tua vida hoje. As pessoas precisam saber quem é esse Jesus que tu serve. As pessoas precisam conhecer esse Jesus. Já parou para pensar que lá naquele prédio que tu mora tem alguém que está perecendo, tem alguém que está vivendo uma vida de espiritualidade suja, e você pode ser alguém que vai trazer uma espiritualidade limpa, verdadeira para a vida dessa pessoa. Já pensou que uma palavra que você disser, ah, Jennifer, mas eu não sei falar como todo mundo fala. E quem é que disse que você tem que ser igual a todo mundo? Quem é que colocou uma forma? Quem é que padronizou um negócio? Você já viu que tem gente que prega de um jeito, eu já grito um pouco, o outro palestra mais um pouco, e Jesus usa todo mundo na forma que é. Não tem essa de melhor, de maior, tá todo mundo em pé de igualdade. Jesus quer te usar do jeito que você é, da forma que você fala. Deixa Jesus te usar, porque Ele quer resgatar vidas através de você. Sabe, tem gente que vai andar os quatro cantos dessa terra pregando, ganhando almas para Jesus através da mensagem da cruz. Mas você sabia que você pode ganhar uma alma ali para Jesus, que é o seu vizinho, e esse seu vizinho ganhar milhares e centenas de almas? É assim que Jesus faz. O sucesso de uma chamada não está na quantidade de vezes que ele prega, que uma pessoa prega. O sucesso de uma chamada não está na quantidade de popularidade que ele alcança, não. É quando ele faz com excelência o que precisa ser feito. Se fez uma única vez, com excelência, alcançou. Só que nós sabemos que o nosso Deus não é Deus que começa e Ele se dá por satisfeito no começo. Não, o nosso Deus é um Deus que começa, desenvolve, até que a obra seja concluída. Deus tem continuidade para você. Neemias recebe essa autorização. Por quê? Porque ninguém vai limitar, ninguém vai bloquear, ninguém vai interromper o acesso dele a chegar em Jerusalém. Neemias chega em Jerusalém, ele fica ali, ele observa, ele vai transitar, ele vai caminhar, porque ele precisa conhecer o território onde ele vai fazer uma obra. Ele está observando, ele está avaliando. Daqui a pouco, Neemias chama um grupo de pessoas, na verdade são 38 grupos que ele vai chamar, para poder auxiliar na reconstrução. E aí, aqui também já tem uma informação muito importante. Qual? Ele não vai fazer nada sozinho. Relacionamento. Uma vida com Cristo é uma vida de relacionamento. Jesus chamou 12 para andar ao lado dele, ainda que nesses 12 ele já sabia quem era o traidor desde o começo.
Só que Jesus está ensinando para a gente o quê? Relacionamento. E era todo mundo igual? No meio daqueles 12 era nada. Pensa em Pedro antes de ser transformado, sem filtro, falando que pensa impossível. Pensa. Pescador, cheira peixe, Jesus falando, vai trabalhar todo mundo junto. Vai ficar todo mundo junto. Por quê? Porque relacionamento saudável é isso. É um respeitando a diferença do outro. E você precisa entender que você não vai construir nada sozinho. Você precisa de conexões, precisa de pessoas. Jennifer, mas eu já sofri tanto, já fui tão decepcionado. Mas ainda tem muita gente verdadeira. Ainda tem muita gente que vai te auxiliar sem interesse. Ainda tem muita gente que é fiel. Você não pode pegar uma experiência ruim que você viveu e fazer daquilo ali uma sentença para a tua vida. E você acaba também sentenciando gente nova que Deus está te apresentando. Gente que Deus está colocando no teu caminho. Para ter uma aliança, para te ajudar, para orar contigo, para te auxiliar, e você por causa de uma experiência lá atrás, traumática, tu está sentenciando o novo, e Deus está dizendo, se desprende desse passado, e vem viver o novo, se desapega desse passado, e vem viver o novo projeto que eu tenho para você. Relacionamento. Jennifer, eu não quero mais saber de ninguém, eu e Deus somos a maioria. Não quero mais saber. Esse negócio de ter amigo, isso aí não é para mim. Ou você acha mesmo de verdade que quando Deus quiser te enviar um suporte, Ele vai mandar um anjo com asa? Você acha mesmo de verdade? Deus vai mandar pessoas. O apóstolo Paulo, Romanos 16, ele faz uma série de agradecimentos a pessoas que ajudaram ele na missão, a cumprir o teu propósito. Deus vai te apresentar gente que vai te auxiliar. E você não vai espantar esse povo, você vai entender e aceitar que é Deus dizendo, eu quero que você volte a se relacionar, eu quero que você volte a conversar, eu quero que você volte a se conectar com pessoas, aleluia. É necessário isso. Nós não vamos cumprir a nossa missão sozinhos. Não há possibilidades. O nosso Deus nos ensina a estar com pessoas, porque o nosso relacionamento com pessoas, aleluia, faz com que nós tenhamos facilidade para se relacionar com o nosso Deus. Quando Ruth chega na vida de Noemi, Noemi é uma mulher que ela perdeu o seu marido e seus 2 filhos, e Ruth é a nora dela. Noemi está saindo de uma terra de Moabe, porque todo o projeto que ela tinha em Moabe não deu certo, se frustrou, aí ela vai voltar para Belém, que é sua terra natal, sua terra de origem. E essa Ruth, essa nora, vai com ela. Interessante é que essa Ruth, que está ao lado dela, vai dizer para ela assim, a partir de hoje, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Perceba a ordem que ela está falando. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela não vai dizer o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Ela está dizendo, eu entendo que o Deus de Israel, com ele, para se relacionar, tem que primeiro se relacionar com o povo dele. Eu tenho que estar me relacionando aqui embaixo para eu conseguir ter acesso acima. Não dá para você viver uma vida exclusiva. Não, eu quero ser santo, 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 e eu não vou me relacionar com ninguém. Isso não funciona. Deus, ele nos ensina a ter relacionamentos. E Ruth entendeu isso perfeitamente. Ela está dizendo, se eu for capaz de me relacionar com o teu povo, eu também serei capaz de me relacionar com o teu Deus. Então, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Se relacione. Deus está sempre disposto a nos apresentar pessoas. Eu digo que melhor do que receber bênçãos materiais é quando Deus nos apresenta os amigos dele. É quando Deus nos apresenta pessoas. E Deus vai te apresentar os amigos dele. Eu sei disso porque quando eu saí do Espírito Santo para vir para cá, que a minha família ficou lá, os meus amigos, e eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Deus, eu vou para o Rio, não conheço ninguém. É tão difícil isso.
não vou ter a minha família por perto, não vou ter amigos. E Deus falou comigo claramente: eu vou te apresentar os meus amigos. E eu tenho vivenciado isso, essa é a minha realidade. Hoje eu tenho pessoas na minha vida, pessoas no meu ciclo de amizade que são amigos de Deus, e Deus me apresentou. E eu quero profetizar que Jesus vai fazer de novo, e Ele vai fazer assim na tua vida. Ele vai colocar gente verdadeira do teu lado. Aleluia. Seleciona essas pessoas. Cada um vai ter uma determinada função. Tem gente que vai ficar no muro, tem gente que vai ficar na porta. Mas fato é, se ali teve uma construção, e agora está em ruínas, logo a gente identifica o quê? Que há uma sujeira no ambiente. Não dá para reconstruir muro em cima de entulho. Tem que limpar o ambiente, correto? Eu não posso colocar um tijolo em cima de outro tijolo, uma pedra em cima de outra pedra, em um terreno, em um ambiente que está cheio de entulho, que tem sujeira. Eu preciso, remover. Existem áreas da nossa vida que foram golpeadas, vamos assim dizer, e gerou algumas ruínas. E às vezes a gente não quer nem mexer, nem tocar nessa área, porque gera dor. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu quero reconstruir áreas da sua vida que foram destruídas. Mas para isso acontecer, você tem que tirar o entulho. Você tem que limpar o ambiente. Você tem que remover aquilo que estava sujo. Nós queremos viver o novo, mas nós não queremos desapegar do velho. Nós queremos viver um casamento restaurado, mas a gente não quer jogar para fora essa sujeira da mágoa, da raiva. E hoje o Espírito Santo está falando através dos meus lábios: eu quero reconstruir a sua vida, seja qual área for que foi atingida. Mas para isso acontecer, você precisa tirar os entulhos. Você precisa se desprender nessa manhã de tudo aquilo que te leva a um pensamento de passado a um pensamento de dor, a uma lembrança de dor, a uma memória de dor. Começa a colocar para fora isso, começa a remover da sua vida, tira esses entulhos, porque nessa manhã o Espírito Santo de Deus, Ele quer reconstruir áreas da sua vida, que quem sabe alguém passou e destruiu. Aqui o povo, não foi o povo de Deus que jogou muro no chão, foram os inimigos do povo de Deus. E tem hora que algumas pessoas usadas pelo adversário, como eu já disse, tu tem uma experiência ruim, algumas pessoas usadas pelo inimigo passam pela nossa vida e gera uma destruição, seja qual área for, sentimental, social. Só que hoje existe uma possibilidade de você reconstruir. Essa possibilidade na Bíblia, ela não apresenta uma possibilidade remota, não, é assertiva. E o Senhor hoje está dizendo: é tempo de você reconstruir essas áreas que foram abaladas. Área familiar, Jennifer, a minha família está assim, uma bagunça, está tudo arruinado, mas um Jesus que eu prego é um Jesus que coloca tudo no seu devido lugar. Deixa Jesus entrar, tira o que você tem que tirar e deixa Ele fazer o que Ele tem que executar. Quando Jesus está na tempestade com os discípulos, o texto diz que o barco se encheu de água. Barco com água é perigo, barco com água vai afundar, porque fica pesado, barco com água fica paralisado. Jesus levanta e dá ordem para a tempestade, Jesus dá ordem para o mar, Jesus dá ordem para o vento, e tudo se normaliza. Mas quem você acha que vai tirar a água do barco? Quem você acha que vai remover a água do barco? Você acha que é Jesus? Isso não, isso é tarefa para discípulo, que tem que pegar baldinho ou o que tiver lá, para colocar água para fora. Jennifer, o que tu está dizendo? Eu estou dizendo que o que Deus tem que fazer, Ele vai fazer, mas o que é para você executar, Ele não vai fazer por você. Limpe esse ambiente, limpe esse terreno. Porque tem reconstrução para você. Aleluia. Oh, glória. Neemias começa ali a obra, a reconstrução.
E no capítulo 6, no versículo 15, diz para a gente que a obra do muro ficou pronta em 52 dias. Aleluia. Penso comigo aqui que foi um tempo recorde, né? Penso comigo que foi uma obra, para a proporção que não era uma obra pequena, foi até rápida. Mas por que, Jennifer, que foi rápido? Primeiro, porque cada um entendeu a sua chamada. Segundo, porque houve limpeza. Terceiro, porque quem ficou na parte da reconstrução do muro, não deu palpite quem estava na porta não deu palpite quem estava no muro. Cada um usou a ferramenta que tinha. E a ferramenta do muro não é igual a ferramenta da porta. Quem vai reconstruir muro vai usar um tipo de ferramenta. Quem vai reconstruir porta vai usar outro tipo. Só que estava todo mundo satisfeito com a ferramenta que tinha. O problema é quando a gente quer viver de comparação. O problema é quando a gente começa a comparar a ferramenta do outro e começa a querer utilizar a ferramenta do outro na nossa obra. Não vai dar certo. Se pegar a ferramenta do muro para reconstruir porta, não vai dar certo. E se pegar de porta para reconstruir, não vai dar certo. O que você precisa entender é que Deus, Ele não errou. Ele sabe o que entregou nas suas mãos. Para de viver de comparação. Para de comparar a família do outro, o casamento do outro. Aí tu fica nessa rede social aí, que é uma mentira, muitas vezes apresentada. Aí você acha assim, meu Deus, todo mundo tem uma vida de margarina Doriana, né? Daquele comercial que é todo mundo rindo, todo mundo feliz. E a minha família está assim. Para de se comparar. Nem tudo que você está vendo lá é verdade. Nem tudo que está sendo apresentado ali é sinceridade. E o Senhor hoje está tomando a minha boca para dizer, não viva uma vida de comparação, porque a comparação vai fazer você desenvolver complexo de inferioridade, vai fazer você paralisar e principalmente pode desenvolver sentimentos de ciúme, sentimentos de inveja na sua vida. E o Senhor está dizendo, usa o que eu te dei, seja satisfeito com a família que você tem, com o casamento que você possui, e usa essa ferramenta para melhorar, para aperfeiçoar. Não tenta ser o que o outro é. Aleluia. A obra também ficou pronta em 52 dias. Em um tempo rápido. Porque eles ignoraram as perseguições que se levantaram. Tem Sambalate e Tobias. Eles estão ali perseguindo, tentando atrapalhar a obra. E aí você tem que entender que todas as vezes que você estiver em um processo de reconstrução, todas as vezes que você estiver em um processo de edificação, seja na sua vida pessoal, familiar, financeira, profissional, espiritual, haverá levantes. Haverá situações para fazer você desanimar, fazer você desistir daquilo que você iniciou. Só que Neemias nos ensina que o sucesso para se concretizar uma obra não está no outro parar de fazer, mas em mim que estou determinada a ir até o fim. Entendeu? Não, porque o outro não parou. Se ele não parar, vai fazer o quê? Você vai parar? Porque o outro quer que você pare? Não. O segredo não é o outro parar de fazer, mas é você estar determinado a ir até o fim. O que o outro faz não pode comprometer aquilo que você tem como projeto. O comportamento do outro não pode alterar a tua essência, não pode mudar quem você é. E é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você aqui nessa noite, nessa manhã. Ignore alguns tipos de provocações. Ignora algumas afrontas, ignora. Não dê ibope para aquilo que não edifica. Foca. Potencializa o teu foco naquilo que você foi chamado para fazer, naquilo que você
está determinada a fazer? Jennifer, eu esse ano ainda vou ver a minha família restaurada. Então, independente do que venha acontecer, você vai focar na família restaurada. Você vai determinar isso para a sua vida e para a tua casa. Ah, Jennifer, mas surgiram aí algumas coisas, alguns contratempos. Vai acontecer, isso é fato. Mas o Senhor está dizendo, é para ver o teu nível de determinação. É para ver o teu nível de empenho. E hoje você vai focar naquilo que tem que ser mudado, transformado, alterado, porque Deus vai te recompensar. Recompensa como? Vai trazer uma recompensa fazendo você viver em um tempo recorde aquilo que demoraria muito tempo para acontecer. Fica de pé em nome de Jesus essa manhã, porque o Espírito Santo de Deus está tomando a minha boca hoje para dizer, eu vou te surpreender. O que você pensava que ia acontecer em 2024, eu ainda faço acontecer em 2023. O que você pensava que iria acontecer daqui a alguns anos, eu faço ainda acontecer antes do tempo previsto. A obra é grande, mas quem determina o tempo é Ele. A obra é grande, mas quem movimenta o tempo é Ele. E Ele está movimentando o tempo aqui nessa manhã. Aleluia. Um Deus de surpresas. Um Deus que nos surpreende. Aleluia. Aleluia. Eu falo de um Deus que assina documento, eu falo de um Deus que assina decreto, eu falo de um Deus que libera causa na justiça, eu falo de um Deus que vai liberar aí a aposentadoria, eu falo de um Deus que vai fazer o INSS entrar em contato, eu falo de um Deus que vai fazer o oficial de justiça trazer uma notícia boa, eu falo de um Deus que diagnóstico, eu falo de um Deus que antecipa aí este tratamento, eu falo de um Deus que vai te dar alta antes do tempo previsto pelo médico, eu estou falando de um Deus que hoje está mexendo no tempo para poder te abençoar. Quem recebe isso? Eu vivo milagre, eu vivo essas experiências e eu prego aquilo que eu já vivenciei com Deus, e Ele é poderoso para fazer de novo. Fecha teus olhos, levante as tuas mãos e adore a esse Jesus que está aqui, porque é tempo de reconstrução. Ei, o adversário pensou que ia ficar tudo arruinado, ele pensou que estava acabado, ele pensou que estava tudo cancelado, mas olha um Jesus se apresentando aqui dizendo, eu vou te dar ferramenta para você reconstruir, eu vou te dar habilidade, porque o Deus que te dá armas, o Deus que te dá ferramentas te ensina a usá-las. Ele não vai te dar uma ferramenta que não, Ele não será capaz de te ensinar. Ele não vai te dar uma ferramenta que você não vai saber usar. Ele te dá a ferramenta certa, a ferramenta específica, e te auxilia e te ajuda. Receba aí nessa manhã, receba suporte, receba aliança, receba gente para andar ao teu lado, receba disposição, receba nessa manhã ânimo, receba força, receba determinação, receba ousadia, e receba aí antecipação de tempo aí, ó, e o Senhor movendo as águas em seu favor. Aleluia.